O que é a igreja? Acredito que o primeiro testemunho da igreja organizada está escrito no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 37 a 47. Na semana passada nós citamos duas características da igreja primitiva que nos ajudam a discernir o que é e o que não é a igreja. A igreja precisa pregar o evangelho e ser discipuladora para ser igreja. E hoje nós vamos citar mais 3 requisitos extraídos deste texto em questão. Terceiro, a igreja local deve ser dedicada à comunhão e ao partir do pão. O texto ainda diz que os irmãos estavam sempre unidos e tinham tudo em comum, e partiam pão em casa e juntos participavam das refeições. Estes são ensinamentos essenciais para a vida da igreja. Eu tenho que ir à reunião para comungar, não apenas no sentido da Eucaristia, mas também com o entendimento que o meu irmão precisa de mim e eu dele. A ideia é que ninguém tenha necessidade alguma dentro de uma igreja local. Eu não posso guardar o meu dom e talento somente para mim, mas como diz a Bíblia, ele deve servir para edificar todo o corpo, a igreja e os meus irmãos. A vida em comunidade é um requisito essencial da igreja. Isto é ser igreja na essência da palavra igreja. Reunião, congregação, estar juntos e, como diz o Salmo 133, versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O quarto requisito é: a igreja deve se reunir em atos de adoração. O texto diz que eles tinham o costume de se reunir todos os dias no pátio do templo. Para fazer o quê, pastor? Para orar uns pelos outros, para louvar a Deus, para fazer o bem e ter a simpatia de todo o povo, ou seja, dar testemunho do amor fraternal. Por favor, não confundir a palavra templo com aquele edifício que a gente se reúne de vez em quando e chamamos de igreja. Não, esse templo é o templo de Jerusalém, que depois foi destruído no ano 70. Mas a ideia deles estarem reunidos em lugares maiores para prestar culto a Deus não é uma ideia errada. E com certeza era necessária pelo tamanho que a igreja estava alcançando. Organizar-se era necessário, institucionalizar-se é mais por causa das nossas leis do que uma necessidade eclesiástica. Mas, com o crescimento da igreja, esta institucionalização pode ser também útil para cumprir os requisitos já falados anteriormente e também o próximo. Quinto e último, a igreja precisa cumprir com sua finalidade principal, ou seja, crescimento. O texto diz que Deus ia acrescentando à igreja de Jerusalém diariamente pessoas para a congregação. O alvo da igreja é promover o evangelho, fazer discípulos, manter a comunhão destes, promover reuniões de adoração com a missão de constantemente estar em crescimento. Como já dissemos anteriormente, a igreja é um organismo vivo que precisa crescer como qualquer outro. Igreja estagnada é clubinho. Pode até ser um lugar agradável, as pessoas podem até se gostarem, mas precisam entender que para ser igreja ela precisa se desenvolver, ou seja, cumprir a sua missão de fazer Jesus ser conhecido nesta terra. Estes 5 requisitos são essenciais para que toda a congregação possa verdadeiramente ser considerada uma igreja. Este é um momento para você refletir. Você está inserido numa igreja, no corpo de Cristo? Você está indo num lugar que esses 5 requisitos eles são cumpridos, eles existem naquele lugar? As pessoas verdadeiramente se desenvolvem como igreja dessa forma? É uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Você precisa refletir sobre isso. A igreja é muito mais do que um lugar para cumprimento de cerimoniais que agradam a Deus. É uma proposta de família que, integrada, busca o desenvolvimento de todos, a fim de cumprir um propósito que não é nosso, que não é do pastor, mas é um propósito de Deus. Responda essas perguntas e perceba o que verdadeiramente você está fazendo, se você está indo ou sendo uma igreja ou não está. Tenho certeza que estes vídeos possam ter causado algumas outras dúvidas. Na semana que vem nós vamos encerrar respondendo algumas perguntas que possam ter surgido. Até lá, que Deus vos abençoe.